Fundada em 1585, João Pessoa já nasceu cidade. Nunca passou pela designação de vila, povoado ou aldeia, uma vez que foi fundada pela cúpula da Fazenda Real, uma capitania da coroa. Nasceu às margens do rio Sanhauá, dividindo-se entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta. Na Cidade Baixa, encontra-se o bairro do Varadouro, formado por ruas enladeiradas e tortuosas, acompanhando a topografia acidentada da região. Nessa parte da cidade, encontravam-se os prédios da alfândega, os armazéns do porto e as casas comerciais. Na parte alta da cidade, organizada em ruas dispostas de forma ortogonal, localizavam-se as construções administrativas, religiosas e os prédios residenciais de padrão alto, segundo Rodrigues, 1992. A Cidade Alta abrigou as principais ordens religiosas, como a Santa Casa de Misericórdia, as ordens franciscana, beneditina, carmelita e jesuíta. Tais ordens religiosas foram dispostas em malha ortogonal ao final de dois eixos cruzados, sendo o eixo mais longo a atual Duque de Caxias, no sentido norte-sul, tendo os franciscanos a norte e os jesuítas ao sul. No eixo de sentido leste e oeste, representado pela atual Rua Conselheiro Henrique, a leste localiza-se o conjunto carmelita e a oeste os beneditinos. Nesse acervo religioso, em especial, destaca-se o complexo franciscano, símbolo da arte barroca nas colônias portuguesas, que chegou a Felipéia com missão catéquica e de pacificação dos indígenas, segundo Buriti, 1988, para que o projeto colonizador obtivesse êxito, segundo Cavalcante Filho, 2009. O complexo franciscano, cujo acesso se dá hoje pela Praça São Francisco, foi erguido em terreno doado pelo capitão-mor Frutuoso Barbosa. Segundo o projeto do arquiteto Frei Francisco dos Santos, as obras iniciaram-se em 1590 e, em 1591, finalizaram os espaços indispensáveis. De acordo com as informações contidas no site do IPHAN, a construção das demais instalações foram interrompidas em 1599, devido aos atritos com o governo de Feliciano Coelho de Carvalho, motivando a provisória retirada dos franciscanos da cidade de Felipéia. Com a invasão holandesa, o convento foi danificado e, em 1636, os frades foram expulsos. Nas instalações existentes foi instalado um posto militar, uma vez que a localização do conjunto era estratégica, tendo visão para todo o Vale do Sanhauá até Cabedelo. Com a volta dos portugueses, em 1646, o conjunto foi restaurado e suas instalações concluídas em 1661. No entanto, só no início do século XVIII, foram iniciadas as obras que deram ao conjunto suas feições atuais, composto pela igreja, convento, capela, casa de oração, o claustro da Ordem Terceira, o ádrio com o cruzeiro e a cerca conventual com seu chafariz, segundo o IPHAN. Na praça de acesso ao ádrio da igreja, Praça São Francisco, encontramos o cruzeiro que marca e anuncia a passagem do profano ao sagrado, esse último representado pelo conjunto religioso. O cruzeiro é formado por uma cruz monolítica, apoiada em uma base octogonal, tendo 8 aves aos pés da cruz. Segundo Fonseca, 2014, tratam-se de 4 águias bicéfalas, consideradas aves solares, intercaladas por 4 pelicanos monocéfalos, consideradas aves paternais. As águias estão nos pontos cardeais, assim como os pelicanos nos pontos colaterais. A base octogonal do cruzeiro parece ser uma réplica da cúpula da torre principal da igreja, que, por sua vez, possui a figura de um galo em seu topo, segundo Fonseca, 2014. A natureza dessas aves não é consenso. Alguns autores mencionam a possibilidade da representação da ave mitológica fênix. O adro, construído em plano inclinado,
tem a forma de um trapézio, onde 2 degraus dão acesso à sua base maior. Os 2 planos laterais do adro são delimitados por muros revestidos de azulejos, onde se encontram, espaçados, 6 nichos rebaixados, contendo cenas da via sacra, localizados 3 de cada lado. Na parte superior de cada muro, do limiar do adro, 2 leões com feições ameaçadoras protegem a entrada. Segundo Fonseca, 2014, apoiado por Duran, 2002, os leões são os protetores do templo e estão dispostos a separar os dignos dos indignos de aí entrarem. A base menor do trapézio tem o seu limite representado pelo frontispício do templo. 2 carantonhas localizadas, respectivamente, no limite dos muros laterais, segundo Fonseca 2014, parecem ser mais um meio de purificação e de exorcismo do mal, exatamente no limiar do templo. O adro, portanto, por toda a sua simbologia espacial, é um espaço de transição, reflexão e escolhas, que representa a passagem entre o mundo profano, finito, e a condição sagrada, eterna. Relembra o sofrimento e sacrifício de Cristo, por meio da via sacra, para salvar os mortais e oferece uma reflexão e convite à subida e à contemplação do divino, frente à fragilidade humana, com seus pecados e vida efêmera. A Igreja de São Francisco possui apenas uma torre sineira ou campanário, como são conhecidas as torres sineiras dos edifícios religiosos. Possui uma base quadrada, com uma das laterais justapostas a uma das paredes laterais da nave principal e recuada em relação ao frontispício. A torre é revestida de ladrilhos brancos e possui uma cúpula com sobreposição de abóbadas de base octogonal semelhante ao cruzeiro, no entanto, encimada por um galo. Para Chevalier, 2012, Apud Fonseca, 2014, a torre é um mito ascensional e, como campanário, traduz uma energia solar geradora transmitida à Terra. Nesse contexto, portanto, o galo possui uma simbologia solar, um proclamador do dia, como sugere Fonseca, 2014, um símbolo do Cristo que anuncia a vida nova. Embora o frontispício da igreja tenha sido concluído em 1779, conforme registro gravado em sua face, o campanário só foi concluído 4 anos depois, em 1783, segundo Moura Filha e Cavalcante Filho, 2012. Como dito, a Igreja de São Francisco tem frontispício datado de 1779 e campanário único, datado de 1783. Sua fachada possui 3 níveis sobrepostos e de larguras decrescentes, sendo o primeiro composto por 5 arcadas que dão acesso a Galilé, o segundo com 3 janelas e balcões que iluminam o coro, e o terceiro representado pelo coroamento do frontispício. Em sua maioria composto de arenito, o frontispício é talhado com riquezas de detalhes. Sua cantaria possui folhagens, flores e frutas estilizadas, principalmente o caju, alternado por relevos de geometria tipicamente barroca, como as volutas. De acordo com Moura Filha, 2009, os conjuntos franciscanos da região compreendida entre a Bahia e Pernambuco podem seguir uma classificação tipológica sugerida por Bahia, de acordo com as decisões tomadas por uma possível escola de construtores, ligada à Ordem de São Francisco. Segundo a autora, tomando como referência a organização espacial e os elementos arquitetônicos existentes nos exemplares, Bazan define como um tipo pernambucano aqueles exemplares que possuem no frontispício 3 arcadas de acesso e 3 janelas acima, com coramento em frontão triangular. Já o tipo baiano, onde a Igreja de São Francisco se encaixa, possui um frontispício acessado por 5 arcadas no pavimento inferior, 3 janelas no pavimento seguinte e um coroamento. O cruzeiro e o adro que antecedem a igreja
também é uma das características dos conjuntos franciscanos, segundo Moura Filha, 2009. O espaço da Galilé tem alguns enigmas em relação ao seu surgimento. Cavalcante Filho, 2018, após longa pesquisa sobre a gênese desse espaço e suas funções ilógicas de segregação ou integração, conclui que esse caráter ambíguo da Galilé faz parte da arquitetura franciscana do Nordeste colonial. Por vezes, compôs um espaço desprestigiado, destinado aos sepultamentos ou abrigo para os inaptos ao acesso à nave principal. Por outro, tinha um papel fundamental como espaço de acesso à parte sagrada do conjunto e essencial na composição estrutural do frontispício. A Galilé da Igreja de São Francisco possui 5 pórticos, sendo 2 nas respectivas laterais. O pórtico da esquerda dá acesso à ordem terceira e o pórtico da direita dá acesso ao convento. Os 3 pórticos centrais dão acesso à nave da igreja. Especialmente o pórtico central, bem maior que os demais, é ricamente trabalhado em pedra, margeado por temas vegetais e formas geométricas, como losangos, enfileirados em colunas de estilo dórico, onde, na parte superior, um entablamento apoia o coroamento com volutas e pináculos, onde ao centro encontram-se 2 pelicanos com uvas ao bico, em posições opostas. O convento de São Francisco tem pátio em estilo mourisco, com arcadas no pavimento inferior apoiadas em colunas de seção circular. O segundo pavimento apresenta caimento do telhado em direção ao pátio. Os conventos eram bem simples, conforme o voto de pobreza dos franciscanos. Apenas os claustros recebiam um tratamento mais elaborado, exibindo galeria com arcadas de ordem toscana, encimada por outra galeria, cujas colunas sustentavam diretamente a coberta. Segundo Moura Filha, 2009, o claustro de João Pessoa, onde se trabalhava por volta de 1720 a 1730, mostra um enriquecimento de formas, também observado nos claustros contemporâneos de Recife e Salvador. A escadaria interna de acesso ao primeiro andar tem imagem esculpida em pedra, com detalhes de influência inco-asteca, com 2 carrancas, uma no início da escada e uma no final, em seu peitoril. A igreja possui nave única. Seu forro é pintado por autor desconhecido e retrata trechos da vida de São Francisco e algumas atividades missionárias da ordem, com figuras de papas, cardeais e bispos. As paredes revestidas de azulejos portugueses retratam em painéis a saga de José do Egito. Nesse espaço, destaca-se o púlpito elevado, de onde eram proferidas as pregações. É trabalhado em talha dourada, considerado pela Unesco como exemplar único no mundo inteiro. Os detalhes retratam anjos, águias, folhas estilizadas em volutas e o cordão franciscano, que envolve as mãos cruzadas, símbolo da ordem. A base do púlpito tem a forma de uma pirâmide invertida, com uma pinha na ponta e o sol em uma das faces. Na pequena coberta, conhecida como baldaquino, estão retratados anjos, uma pomba e a figura de um guerreiro, com uma lança na mão direita. Para as igrejas, prevalece a nave única, antecedida por uma Galilé e encerrada na capela mor, ladeada por 2 corredores que comunicam com uma grande sacristia localizada atrás da capela mor. No interior das naves, destacam-se os retábulos, as tribunas, o púlpito, as barras de azulejo, em contraste com as paredes brancas que têm predomínio. Segundo Moura Filha, 2009, em alguns exemplares, o coro alto constitui também elemento de destaque pela carga decorativa e riqueza do cadeiral.